Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. A Pro pede desculpas novamente pelo erro que aconteceu, aí deu problema na plataforma. Aí eu não sei se foi meu computador, se foi minha internet, se foi a plataforma, eu não sei o que aconteceu, mas enfim, corri gravar para vocês a aula de hoje, para que vocês não fiquem sem o conteúdo. Seria uma aula mais corridinha, um conteúdo... Ui! Coisa aqui. Um conteúdo mais rápido, um conteúdo mais simples. Então a Pro falou assim: vou fazer com eles ao vivo. Então por isso que eu fiz 2 aulas ao vivo na semana. A de ontem e a de hoje. Mas não deu certo. Então eu tô gravando para que vocês possam assistir e receber o conteúdo da melhor forma. Ok? Perdão de novo. Não estava ao meu alcance. Perdão. Tá bom? Então abra a apostila, página 59, sequências expositivas e descritivas. É o que nós vamos ver hoje. A Pro vai compartilhar a tela aqui rapidinho. Só um instante. Muito louco hoje, gente. Calma. Aí hoje. Deixa eu ficar grandona aqui pra gente se ver. Nem que seja desse jeito. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar, quando pensamos em sequência expositiva, nós precisamos pensar, então, em sequências textuais, porque a sequência expositiva e descritiva são sequências textuais. Quando a gente pensa, por exemplo, lá na aula do professor Felipe, vamos lá na aula de produção, em discurso direto e indireto. Como que dá o discurso direto e indireto? Não se dá por aspectos linguísticos, por escolhas de palavras, por jeitos de fala ou não jeitos de fala, por narração ou não, e assim por diante. Então, nós temos sequências de textos diferentes dadas pelo modo de seus aspectos linguísticos, ok? Então, de modo geral, as sequências textuais, por exemplo, elas podem aparecer como narração, como exposição, como descrição e várias outras. Mas hoje nós vamos focar na sequência descritiva e expositiva, tá? Vamos começar observando essa tirinha, tá? O que eu peço para que vocês percebam? Vocês percebam a escolha dos adjetivos que o menino faz para convencer a mãe de um jeito diferente, tá? Então, as escolhas dele como adjetivo são uma forma de modificar a finalidade de depreciar o objeto. Ou seja, o que eu quero que vocês percebam aqui, quando nós temos o objeto e nós falamos que o adjetivo funciona como qualidade, qualificando alguma coisa, essa qualidade pode ser ruim também, tá? Aqui a qualidade, se ela aparece de outra forma também. Vamos ler a tirinha que vocês vão entender um pouco melhor o que eu tô querendo dizer. A mãe fala, ou começa, poft, algo quebra. E a mãe fala, que barulho foi esse? Aí ele responde, sabe aquela estátua horrível que você trouxe da última viagem, mãe? Aquela que você dizia ter um olho maior que o outro, a boca desproporcional e o nariz torto? Você acabou de se livrar dela. Percebam, quais foram os adjetivos que modificaram nosso substantivo estátua horrível? Percebam, a estátua, substantivo horrível, já é um adjetivo que está depreciando, ou seja, fazendo com que nós tenhamos uma imagem ruim daquilo, e aí a gente percebe o modificador aí. Aí aparece aí falando assim, muitas vezes os textos narrativos são enriquecidos por caracterizações que colocam detalhes em objetos, pessoas, paisagens e assim por diante. Aqui nós estamos tendo adjetivos que enriquecem a caracterização, mas uma caracterização ruim do objeto que seria a estátua, tá? Aí o que acontece? Na página 59, agora sim vamos para a página 59. Tem a primeira questão que fala: releia o trecho da crônica 6 anos, sinceridade, e responda as questões. Aí o trechinho fala assim: criança não se censura. Quando não está a fim de falar, criança simplesmente não fala. Quando não quer rir, não ri. Quando acha a pessoa feia,
não vê problema nenhum em dizer isso a ela. Sinceridade tem o sinônimo de ser criança. Esse teu aí na apostila tá um pouquinho equivocado. É o tem sinônimo de ser criança, tá? Aí vem perguntando. Assinale a alternativa que apresente as características presentes na sequência textual citada. Ela tem narração? Existe algum narrador? Existe alguém falando conosco? Não existe. Descreve as características individuais e coletivas de uma pessoa, de um objeto ou de seres, de mais seres? Também não. Como a gente viu lá na primeira tirinha, era uma forma de falar sobre o objeto. Como era o objeto? Ele descrevia características desse objeto. Aqui a gente não tem características de um objeto ou de uma pessoa e assim por diante. Mas nós temos a explicação de um conceito, por meio de enumeração de fatos e características. Qual que é o conceito? Criança não se censura. E aí a gente tem várias características e fatos levantados. O porquê não se censura a criança? É porque quando ela não está afim de falar, ela não vai falar. Quando ela não quer rir, ela não vai rir. Quando ela acha uma pessoa feia, ela vai falar sem nenhum problema nisso. Porque sinceridade é uma característica da criança. Então, aqui, a alternativa correta é a explicação de um conceito por meio de enumeração de fatos e características. Ok? E depois da gente ter pensado aí, então, na sequência geral aí da sequência textual como uma forma geral, nós temos, então, a sequência expositiva. O que é, Pro, então, essa sequência expositiva? A sequência expositiva é o modo de organização de elementos linguísticos e semânticos pelo produtor do texto para realizar a explicação de um conceito por meio de enumeração de fatos e suas características. Essa sequência é predominante em gêneros de campo de pesquisa e de estudo, como textos didáticos, verbetes, dicionários, verbetes enciclopédicos. Foi legal que ele falou do dicionário, porque a gente já teve uma aula falando sobre dicionário. Na aula anterior, aí eu acho que na aula de concordância nominal, eu ainda trouxe o exemplo do dicionário. Vocês lembram que quando nós falamos no dicionário, aqui meu dicionário eu acho que não está aqui, senão eu ia pegar para vocês. Mas vocês lembram que quando a gente fala de dicionário, o dicionário ele pode trazer uma ou mais características de uma palavra? Por exemplo, lá que a gente tinha falado, lá na nossa aula de dicionário, de como usar o dicionário, que eu gravei na biblioteca, a gente viu a palavra baba. Ela tem vários sinônimos, tipo baba de babá, de cuidar de criança, a baba que é a nossa saliva e outras inúmeras. Ou seja, é uma sequência expositiva. Ela traz um elemento, ou seja, a palavra pesquisada lá no dicionário, e traz por enumeração características dessa palavra. Entendem? Então, quando nós temos uma sequência expositiva, é porque nós vamos enumerar fatos e características disso. Por isso que é uma sequência. Nós vamos expor um fato e nós vamos dar várias características para isso. Vamos mais adiante que daí nessa questão 2 aqui, dessa questão 2 aqui a gente consegue melhor. Ficou fora da ordem aqui, esse aqui era para ficar lá como resposta, tá? A explicação de um conceito era certo. 2. Leia um verbete de dicionário sobre sinceridade. Sinceridade. Aí traz a forma de separar das sílabas aí. Sinceridade. Si. 1. Qualidade, estado ou condição de sincero. 2. Ausência de fingimento ou hipocrisia. Lisura de caráter ou fraqueza. 3. Palavra ou observação sincera. O que é isso aqui, gente? É um verbete de dicionário. Como nós vimos lá, como usar o dicionário e tal, aparece assim quando nós pesquisarmos, então, no dicionário, pode ser online ou pode ser no impresso, a palavra sinceridade, tá? O que acontece aqui? Nós temos um fato, certo? Nós temos em enumeração, ou seja, sinceridade, separado sílaba, a sílaba é um substantivo feminino, que o SF significa substantivo feminino, qualidade, 1, ausência, 2, palavra, 3.
Percebam, então nós temos uma coisinha ali, que é a palavra sinceridade, e nós expomos, né? Expondo aí todas as características e fatos sobre isso. Então, é uma sequência expositiva. Por quê? Nós estamos expondo fatos sobre isso, tá? Então, vem a pergunta. Como a palavra sinceridade é explicada no verbete dicionário? Ela é explicada de forma classificando ali coisas sobre ela. Então, eu trouxe uma sugestão de resposta aí para 2A. A explicação é realizada em 3 tópicos enumerados, contendo em cada um deles um significado relacionado à palavra. No significado 1, trata-se de qualidade, estado ou condição de sincero. No estado 2, trata-se de ausência, de fingimento, lisura de caráter e fraqueza. E no terceiro, trata-se de palavra ou observação sincera. Então, eu só expliquei o que estava vindo lá no verbete. Aí vem a B. O que difere a sequência expositiva no verbete de dicionário da que ocorre na crônica? Ou seja, a crônica é lá dos 6 anos, sinceridade. Qual que é a diferença do verbete que explica que criança tem sinônimo de sinceridade e o verbete do dicionário? Trouxe como sugestão de resposta. No verbete de dicionário, a palavra é explorada em todos os seus significados possíveis. Ou seja, ela pode ser, como é que tá lá? Qualidade, ela pode ser ausência de fingimento, ela pode ser uma palavra ou uma observação sincera, e assim por diante. Mas no verbete, né, na crônica, a sinceridade ela é explicada com base em situações que envolvem uma observação sincera da criança. Então, essa é a diferença. No verbete é ali um sentido mais literal da coisa, e aí na crônica ela explica com exemplos, com situações observadas. Ok? Aí vem a C. Transcreva no trecho da crônica as partes que se relacionam com fraqueza e observação sincera. Fraqueza. Então, quando não ri, quando não está afim de falar, a criança simplesmente não fala. Quando não quer rir, não ri. Isso é franqueza, ela está sendo franca, tipo, não quero e eu não vou. Isso é ser franco, não é só ser sincero. Agora, quando nós estamos com uma observação sincera, quando ela acha a pessoa feia, ela não vê problema em nenhum dizer. Ou seja, ela faz uma observação de alguma coisa e é sincera a partir disso. Percebe? Que a franqueza é simplesmente quando ela não faz alguma coisa. E quando ela tem uma observação sincera, porque ela vê o outro e é sincera. Ou ela se vê a si mesma e também é sincera. Tipo, nossa, eu sou muito legal. Mas é porque ela acha, entende? Então, essa é a diferença da franqueza e da observação sincera. Aí, esse era a sequência descritiva, era a sequência expositiva. Depois da sequência expositiva, vamos trabalhar, então, a sequência descritiva, que é o modo de organização de elementos linguísticos e semióticos pelo produtor do texto para apresentação das características individuais ou coletivas, físicas ou psicológicas, de seres, objetos, fenômenos, lugares, situações, entre outros. Então, a gente percebeu que quando nós vamos expor alguma coisa, essa é uma sequência expositiva. Quando nós vamos descrever, é diferente, né? Por quê? A descrição é a apresentação dessas características. Falar sobre as coisas dessas crianças. Por exemplo, falar se a criança era feia, se a criança era legal, se a criança era chata, se a criança era isso, se a criança era aquilo. Entendem? A gente estaria descrevendo a criança e não a situação. Então, vamos lá. A questão 3 fala assim, a gente vai fazendo os exercícios, eu preferi fazer assim, porque daí vocês vão vendo na prática como que é já, então, as sequências, tá? Então, fala assim, agora leia as sequências descritivas da crônica 6 anos, sinceridade, e responda as questões. Lembro quando se aproximou de mim e de Alice, uma menina toda fofinha, que foi logo puxando o assunto.
Oi, eu sou nova na escola. Vocês querem ser minhas amigas? Não, respondeu Alice na lata, mostrando como, além de sincera, uma criança pode ser cruel. Tadinha, só porque a meia dela tem cara de mal lavada e é larga na canela? Isso não tem nada a ver. Às vezes é só meia velha. Vai que ela gosta de meia velha. Alice, deixa de ser boba. Você acha que essa menina de meia suja vai estragar nossa amizade? Ela não vai ser nossa melhor amiga. Ela vai ser só mais uma. Nada importante. Vocês são muito mal educadas, sabiam? Agora sou eu que não quero mais ser amiga de vocês. Por quê? Reagi. Porque vocês são grossas e chatas. Percebam, lá naquele primeiro trecho, nós tínhamos situações e características da criança só expostas. Aqui, nós temos descrições. Por exemplo, lembro quando Alice se aproximou de mim. Alice era uma menina toda fofinha que foi logo puxando assunto. Ou seja, ela era fofinha, já é uma característica da Alice. Aí, ó, a Alice também fala que, além de sincera, uma criança pode ser cruel. Já tem uma característica a mais dela aí. Tadinha, só porque ela tem a meia suja e mal lavada. Percebam, são descrições da personagem. Nós não temos a imagem dessa menina, mas se a gente fechar os olhos e imaginar, a gente consegue ver uma menina com a meia larga, com a meia um pouco mais velha, com a meia larga na canela. Nós também conseguimos imaginar crianças maldosas falando desse jeito da colega. Ou seja, com a descrição desses personagens aí, nós conseguimos ter a memória, nós conseguimos pensar e imaginar em crianças assim, mesmo que nós não saibamos quem são elas. Por exemplo, se vocês precisassem me descrever, falar assim, como é a professora de português do colégio CCIM? Então, vocês iriam usar características que, quando vocês olham para mim, vocês percebem. E não só características físicas. Percebam que aqui, além de características físicas, também temos características de sentimentos. Por exemplo, elas são grossas, elas são chatas, elas são cruéis, e assim por diante. Então, percebam que a descrição do personagem acontece para que nós possamos englobar e pensar nisso de uma forma mais abrangente desses personagens, ok? Aí vem. Que adjetivos ou locuções adjetivas são usadas para caracterizar a menina nova? São usados os adjetivos e locuções adjetivos fofinha, nova, tadinha, de meia suja e nada importante. Essas são as características que elas dão para a aluna nova lá, tá? Que adjetivos são usados para caracterizar a Alice, que é a menina maldosa? São usados os adjetivos sincera, cruel e boba, tá? Então, ela era sincera, cruel e boba. Como a menina nova caracteriza Alice e Manu após o primeiro contato? A menina caracteriza Alice e Manu como mal educadas, grossas e chatas. B. No trecho apresentado, a descrição enfoca as características físicas e ou psicológicas das personagens. Explique. É o que eu acabei de falar. E quando vocês podem me descrever? A professora é loira, usa uns brincos doidos e vai com umas roupas não sei o quê e não sei o quê. É assim que vocês poderiam me descrever. Mas, além disso, vocês poderiam descrever: a professora é legal, ou a professora é chata, ou a professora é muito divertida, ou a professora é doida, ou a professora é sincera. Coisas assim, percebem? Desculpa, a garganta vai secando. Mas, enfim, quais são as características físicas, o que vocês veem aqui, ou as psicológicas, de sentimentos, das personagens? As características apresentadas são, em sua maioria, psicológicas, porque tratam de atitudes e comportamento das personagens. A exceção ocorre nas expressões menina de meia suja e menina mal lavada, nas quais a descrição de características físicas atribuídas à menina nova.
e as meias que ela usava. Ou seja, quando foi falar da menina nova, não falou se ela era bonita, se ela era feia, se ela era baixa, se ela era alta, se ela era loira, se ela era morena, ruiva, se ela tinha cabelo enroladinho, se ela tinha o cabelo muito lisinho, se ela tinha o cabelo curto, médio, longo. Não falou nada disso da menina. Então, a gente pode ter imaginado essa menina de forma diferente. Eu posso ter imaginado uma menina com cabelo curto e black, bem bonito. E você pode ter imaginado essa menina do cabelo liso e ruivo. Você pode ter imaginado essa menina, por exemplo, a Alice, que é uma menina chata. Como você imaginou a Alice? Como você imaginou a Manu? Porque eu imaginei a menina nova muito linda. E que as meias dela eram assim. Vai saber por quê, entende? Mas as meninas chatas, eu enxergo elas meio feias. Meio assim, mal-humoradas, sabe? Então, é essa a questão. Quando nós temos uma sequência descritiva de fatos, das características físicas ou psicológicas do nosso personagem, nos permite a imaginação. E aí, cabe ao nosso julgamento. Por quê? Quando nós lemos um livro... Aí que agora eu não tenho nenhum livro aqui. Tá tudo ali. Quando nós lemos um livro, a maioria das vezes nós não temos características de como eram essas pessoas. Lá no livro não tem a característica de, esse menino, ele era alto, ele era tal coisa, a cor do olho dele era castanha. A gente não tem esse tipo de coisa. Então, é legal quando a gente faz, por exemplo, vocês estão lendo o livro lá da Ilha, não lembro o nome do livro, mas da Ilha, do professor Felipe. Cada um de vocês pode enxergar o personagem de uma forma. Porque a descrição física e psicológica dos personagens são dadas da mesma forma para vocês. Mas vocês podem ter pensado em pessoas diferentes. Entende? Porque depende da nossa imaginação a sequência expositiva e a sequência descritiva, tá? Então, era isso, meus amores. Sequência expositiva e descritiva é basicamente isso. Exposição. Vou falar de fatos enumerados ali sobre isso, igual no dicionário. E a descritiva eu vou dar características físicas ou psicológicas. Ok? Era essa nossa aula de hoje. Espero que esteja tudo entendidinho aí. Mas se não estiver, mandem no WhatsApp. A gente sempre conversa, ok? E não esqueçam, meus amores, tanto sexto C quanto sexto D. Mandem as fotos, tá? De uniforme, bem lindo. E aí, a gente mata um pouco da saudade vendo as fotos de vocês. Quem já mandou, muito obrigada. Mas quem não mandou, mande, por favor, hoje de tarde, tá bom? Beijos e até mais. Vamos agora tentar... Calma. Hoje, a Pro tá uma beleza com os meios tecnológicos. E a Pro não corta, que é para vocês rirem um pouco aí dos erros de gravação. Beijo, amores. Até mais. Novos mares, horizontes, aonde quer chegar. O que quiser, tudo alcança, basta acreditar. Novos tempos de mudança, com o pé no chão. Mergulhando nos estudos, acha a solução. O amanhã não é um mistério, pra quem leva a sério. Siga a correnteza da certeza de um futuro melhor.